Olá, olá para vocês. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Como vão vocês todos aí? Tudo bem? O tempo virou, você viu que menino? Que coisa de louco. Bom, estamos começando o nosso Sintonia hoje. Essa semana tem Sintonia hoje, terça, tem Sintonia quarta e tem Sintonia quinta, hein? Várias pessoas maravilhosas para conversar com a gente, que vocês vão adorar. E hoje já mandei aí o history para vocês. Nosso parceiro, vou ver se ele já entrou aí, sempre tá aqui já o Castrinho. Vou convidá-lo para... Tá chamando. Tô ensinando o Castrinho a mexer com essas tecnologias. Aí, que belezinha! Só virar Outra, mais para baixo agora. oh, Deus, quanto tempo que até me, me, me enrolo em Baixa um desligar para pouquinho o você, meu Deus telefone do aí. céu. Na época era tete a tete, agora é tete a Agora, tete, mas é um longe do outro. Meu Deus do é, céu. Essa agora modernidade ó, é você tem boa. que parar o telefone para ficar só no seu rosto, que você está mexendo muito com ele, eu estou vendo só a sua testa. Ah, tá. Agora, Aí, 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 bom, agora tá bom. tá Você tá beleza. vendo você aí? Tô te vendo bem, ouvindo bem. Tá me vendo Então, bem, ouvindo bem? É tô, nova maravilha. tecnologia, meu filho, é tecnologia É, novinha. é verdade. Fazer o quê, né? Nada para. Ainda Nada mais para. agora, século XXI, tanta É mudança isso. que vai Você nunca acontecendo. imaginou que fosse dar uma entrevista assim, né, Castrinho? Pois é, mas mais imaginei isso. Na época de começar, eu falei, nossa, não tinha nem celular, ô Neuza. Não tinha. Não Não tinha é. celular. Era Tinha que ir na telefone rádio fixo. falar de lá. É isso. Mas foi bom e é bom também, agora. Ó, foi bom, foi muito gostoso aquela época. E agora é bom, porque eu estou conversando com você e isso aqui fica postado e o mundo inteiro pode te ver, menina. Olha que coisa mais louca. Não diga, é bom demais, é bom demais. É Coisa bom que não se... demais, né? É, É, ampliou agora a conversa, o rosto, né? A comunicação ampliou muito e daqui para ampliou. frente vai ampliando mais. É verdade. Então, Antônio José de Castro, sou eu. economista, já conversei várias vezes com economista, já foi secretário de Finanças de prefeituras em Guaratinguetá, em administrações, depois resolveu virar advogado, foi estudar, é advogado, e agora resolveu virar escritor e historiador. Conta como é que foi essa história, Castrinho. Olha, você não imagina, né? A vida vai mudando, a gente vai continuando sempre a conhecer, estudar. Então, eu acabei, é, depois que em 2000 eu fui embora para São Paulo estudar mais, sempre estava me sentindo um pouco ignorante das coisas que estavam ocorrendo, e Sei. fiquei, na verdade, fiquei 4 anos estudando lá. E nesse interim surgiu a possibilidade de eu fazer uma dissertação e defendê-la na faculdade. E aí, qual o tema que eu fui escolher? Em 1964, Deus, não, 1960, quando eu entrei na faculdade de economia, É, eu acabei tendo uma professora que já falecida, a dona Alice Canabrava, o nome dela, é espetacular, professora de História Econômica, foi a primeira professora de História Econômica. Tenho olha vários só. professores de História, mas História Econômica é ela que praticamente começa nos anos 47, 48, 1947, 48. Eu fui aluno dela em 61. E aí ela se interessou pelos alunos, ela sempre se interessava nas primeiras aulas, saber da onde vinham os alunos dela. É, E é, na época, a maioria dos colegas eram da faculdade, eram do interior, Campinas, Ribeirão Preto, Jaú, nossa, Santos e várias faculdades, várias cidades do Oeste Paulista. E eu do Vale. é. Acabei, eu sentava na frente, perto dela, ela perguntou, o senhor de onde é? Eu falei, bom, eu sou de Guaratinguetá. Guaratinguetá, o senhor veio da terra da fome?
Falei, caramba, o que será isso? Eu nunca passei fome, mas tinha que Pega da ficar quieto. fome? Que a Alice era autoritária, mas era uma professora excelente, muito boa. É, é. Tem vários perfil dela aí no Instagram, em vários locais, maravilhoso. Bem, pai, como é que eu ia perguntar por quê? Né? Não dava ali na hora, porque ela já se dirigiu a outros colegas e tal. Daí terminou a aula, eu fui lá, falei, professora, senhora, desculpa, eu vim aqui É. perguntar para a senhora, que eu sou de Guaratinguetá, a senhora falou que eu vim da terra da fome. Mas você não sabe nada? Não sabia. Você não sabe nada da sua região? Falei, Jesus amado, não sei. Então vai estudar, porque o Vale do Paraíba foi, palavra dela, está no meu livro até, foi a região mais adiantada do Brasil no século XIX. Olha só. E depois, com o leite no século XX, ela adormece um pouco. Então, esse pensamento dela, refletia a grandeza do vale no século XIX pelo café, o leite não reflete dessa forma, porque o café é produto do quê? De exportação, produto que atendia o mercado externo. Na época em Libra, recebia em Libra, hoje é dólar, na época era Libra. É. Então fortalecia o país. E o leite não, o leite é um produto consumo interno das pequenas cidades que se formaram no Vale em função do desenvolvimento do café do século XIX. Mas escute uma Aí, coisa, eu sempre ouvi dizer que Guaratinguetá foi o maior produtor leiteiro da América do Sul. Da onde surgiu essa história? Da megalomania guaratinguetaense? mais ou menos, ouvir dizer, né? Ouvir Ouvi dizer, dizer. dizer Desde que é isso, criança eu escuto essa prosa. então, mas não é, não foi. Foi um bom produtor de leite, mas tem que considerar que o café tinha preço de quantidade, 1 quilo de café até hoje, vale quantos litros de leite? Na época, o leite ainda era começo do século XX, começo, ele tinha pouca produção, você tinha até um lucro, mas um lucro sobre pequeno valor, é um pequeno lucro, ele vai aumentando, vai ser mais importante até os anos 1960. Depois o leite, no contexto econômico do vale, vai perdendo a importância. Então, outros fatores entram, claro, né? A indústria começa a aparecer e tal. Mas a grande assim, força do Vale do Paraíba foi, sem dúvida, o café, porque todas essas cidades que margeiam aqui o Vale do Paraíba é fruto do desenvolvimento do café. Embora existissem já algumas pequenas, porque eram lugares de parada das tropas para abastecer, enfim, para transportar alguma mercadoria, mas a grande mercadoria que vai fortalecer o vale é o café. Infelizmente, é utilizado na época a mão de obra escrava. Aí, isso aí, em parte, Você não começou foi. seu livro quando? Olha, para as pessoas entenderem, o Castrinho vai lançar o seu livro agora no próximo dia 20, às 16 horas, no auditório da Secretaria da Educação, na Praça da Estação, aqui em Guaratinguetá. Todo mundo está convidado. O livro é O Café e o Leite no Vale do Paraíba Paulista. Você começou a sua pesquisa em que ano? Então, eu comecei minha pesquisa a rigor em 2003. Aí Uhum. escrevi já um pouco, né? Tem algum lançamento de livro meu antes desse primeiro, desse segundo, que retrata mais ou menos a situação, mas desenvolvendo mais o trabalho, a pesquisa, o raciocínio, o porquê que não Uhum. deu continuidade econômica com o café, e o leite não tem condições de dar, porque o leite tem uma atividade, ainda mais o vale é montanhoso, vai criar vaca para produzir leite aqui, a produtividade é pequena. Agora, Uhum. no século XXI, claro, você consegue mais um tratamento de coxo, selecionar a qualidade do animal, enfim, tem mais tecnologia, que na época não tinha. Então, Mas o conta um forte, o pouquinho forte, lá de trás, da história do café, lá atrás, no século XIX, ou seja, 1800. Quando é que começou o café no Vale? o 1800 e vale quanto? começa em torno de 1820. 1820.
vai se desenvolvendo aos poucos, porque ele vem lá do Espírito Santo, desce pelo Vale Carioca e entra no Vale Paulista. Tanto que o Vale Carioca tem as duas cidades famosas, né? Vassouras e tem uma outra ali perto dela que também é muito Barra do famosa. Piraí, Três Não, Rios. não é. Não, já vou me lembrar o nome dela. É uma cidade que foi muito forte também, economicamente, teve Valença. muita força política no século XIX, mas no século XX perde a importância, porque o forte que vem do café é Vale do Paraíba, né, que É, elege o presidente da República, daqui de Guaratinguetá, e elege dois presidentes antes, oriundos do café. Mas do a café. força, a força Poder e política andam junto. Dinheiro e política e poder. Tudo junto, não se separa. não separa. Quando sai a República já era a força do pessoal do café, que vem de Prudente, lá de Prudente, lá no oeste de São Paulo, que começa com força a ter primeiro o presidente da República, Prudente de Moraes, que é fundador do Partido Republicano Paulista. E depois vem Campos Salles, depois Rodrigues Alves. Campos Salles estabelece, que chama, eles fazem uma certa confusão, o café com leite. Não era café com leite, era café. Por que é café com leite a política dele? Porque era um presidente paulista e um presidente carioca, um presidente mineiro. Só que os três primeiros presidentes eram de café paulista. Aí era café, sempre foi. Até 29 é café. Depois é que entra o Getúlio, muda um pouco o foco da economia brasileira no outro assunto aí, que, embora ainda o café tenha predominado, seja predominante, mas outros fatores começam a avançar, a alavancar e mudar o aspecto econômico e político. E foi mudado a partir de 30. Mas o Guarani era café uma cidadona no final do século XIX. Era mesmo, Cassim? era uma boa cidade, considerando o local do vale inteiro, era muito boa. Tinha uma boa escola normal no começo do século, tinha uma escola normal, tínhamos também o Flamínio Lessa, lembra dele? Lembro, Pessoas estudei que vieram nele. para cá, para morar em Guará, produzir aqui. E tivemos o Colégio do Carmo, que era Uhum, feminino, outras uhum, pessoas vieram estudar aqui. Então era um foco, formou-se aqui em Guaratinguetá um foco muito importante da área de cultura. E tivemos vários compositores, tiveram vários escritores no começo do exato. século XX, em função Aham, do quê? Do conhecimento, da grandeza do conhecimento que traz cabeças novas, traz vários assuntos novos que não eram abordados. Então, Brito Broca foi um escritor espetacular, morreu no eita, Rio. Mas, então, nós tivemos o Paulino Cipolle, lembra dele? Tocar lembro dele. músico, bacana, Bonfilho de Oliveira. Nós tivemos vários aqui. Hoje mesmo eu vi uma foto aqui na rede social do Pedro, seu Pedro, o famoso Pedro Galinha, com Pixinguinha, aqui Ah, em Pedro Guaratinguetá. Galinha, nossa, cara fantástico. Fantástico, seu Pedro Ele Sastre. tocava um violão maravilhoso. É. Então. Então, Mas essa. olha, voltando à história do café, contam aqui em casa que lá, o meu avô, o Cipolle, velho italiano, tinha uma fazenda aqui entre Roseira e Pindamonhangaba, e que ele tinha 5, 7 silos cheios de café quando houve a quebra do café de 29. E aí não me lembro quem foi o presidente da época, mandou queimar o café para o café Foi subir de Getúlio preço. Vargas que mandou, Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas. Foi Getúlio. Mandou queimar o café. Foi isso mesmo? Mandou queimar? Só que eu acho que aí é um pouco de história CH comentada por algumas pessoas da época do seu avô. Porque Aham, o café do Vale vai até, economicamente, vai até 1890. Depois, a aham, produção de café empobrece muito. Ele vai ter algumas colheitas de café até 1930, mas pequenas colheitas, cujo faturamento do café ainda ajudava muito as fazendas, porque o leite custava 10 centavos o litro.
E você vender esse litro aonde? Então está no livro essa parte que você perguntou. Mas é, não tinha mais força econômica. Então algumas pessoas ainda, talvez seu avô, é, das pessoas anteriores que conviveram com a grandeza do café, já não existia mais. E quando Getúlio manda queimar o café, porque o preço, a crise do café começa em Nova York, a bolsa de lá despenca e não se comprava café. Então o preço do café se reduz em 70%. O café é, exportado para lá. Mas aí o Getúlio, até numa política econômica inteligente, mandou queimar o café para reduzir a oferta e segurar um pouco o preço. Já em 32, os preços do café começam a melhorar. para As melhorar. bolsas internacionais, começa a É. melhorar. Então teve um prejuízo que mas o Getúlio pagou quase 100% do café queimado. E o pessoal recebia o valor, Pagou? pagou, pagou, a política dele pagou. Provavelmente o Vale não tinha mais tanta força, porque toda a produção do café já estava voltada no oeste de São Paulo. Uhum. E a partir de 1900 até antes, em torno de 1890, já começa a migrar para lá a produção do café. Porque a Para terra de lá, Sorocabana, lá para cima. lá Sorocabana, exatamente. É. Já era uma terra muito mais produtiva, chegava a produzir 7 a 8 vezes o que produzia o café no Vale, porque já tinha deteriorado toda essa produção de café no Vale, porque o Uhum. café do Vale na montanha era plantado em linha. E aí chovia, escoava todo o humo da terra e aí iam queimando a floresta Lavava e tudo. avançando, É. lavando tudo. Então o café trouxe uma riqueza grande, por outro lado, destruiu as nossas matas aqui no vale e empobreceu o solo. Até hoje você não Exato. consegue aproveitar muito do solo, da montanha, dos morros, porque não tem mais humus nenhum. E custa muito caro essa atividade, de querer aproveitar os morros para alguma coisa. Então, você aproveita as árvores, alguma coisa assim, sim, claro. Mas o Podia morro não. aproveitar para plantar árvore, não, meu bem. Podia Pois é, aproveitar e vender carbono. Não sei por que que exatamente. É o que os está donos da terra não pensam nisso. É, alguma coisa acontece que o pessoal planta eucalipto em alguns locais aí, depois de 5, 6 anos, corta, vende, replanta de novo, mas é um empobrecimento do solo que causa esse tipo de coisa. exatamente. A Até agricultura 21 anos, depois acaba. É, acaba. A agricultura no Vale pesa muito pouco no todo hoje. Está mais que a partir de 1960, por aí, começa a vir as indústrias aí, a parte agrícola perde bem a importância. Mas, é, então, tem esse pensamento do café com leite, que não tinha mais força, era uma força econômica, política da presidente da República, e que acabou também não elegendo muita de Minas, teve vários litígios nesse acerto, mas, de qualquer forma, a parte forte econômica é o café século XIX. E o leite entra como outra forma de produção, porque acaba o café, tinha que ter alguma coisa. Por que não teve outra coisa no café? Bom, eu tento explicar alguma coisa aí na parte sociológica do livro, mas uhum. faltou realmente o quê? A grande pesquisa, a gente vê que faltou preparo dos cafeicultores, eram todos eles, não tinham muita conhecimento, Deu uma travada aí na sua internet, voltou. soubessem ler, escrever alguma coisa, mas não tinham um raciocínio mais amplo de É. empresário de outra atividade. Era o café e só. Então, Porque viveu 100 acabou. anos do café, né? Viveu às Mais ou custas menos. do café mais de 1900, 100 anos, não né? chega. 1930 que começa, 1830 que começa, vai até o forte dele é 1890. Aí começa a declinar, e aí tem essa certa E como é que confusão. surgiu Dos essa história dos barões do café? Não, alguma coisa eu cito no livro, mas eram pessoas milionárias, lá na época muito ricas, tinham muita Uhum. força política interna, mas não tinham conhecimento assim. E eles compravam esses títulos do governo federal. Do, 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 do- Comprava. compravam. É como os Eles eram comendadores muito compram ricos, até hoje. eles compravam. Então, o Segundo Império vendia
vendia o título para eles, Barões de Café, enfim, vários deles compraram. Mas eles não tinham conhecimento, conheciam aquilo que faziam, produção de café. Então, eu estava voltado para aí. Outra atividade, não enxergaram, e aí o Vale vai empobrecer. Nessa passagem que a Alice comenta, que eu não entendi, depois do café para o leite, a diferença é enorme. Em termos de economia, o café é uma atividade dinâmica, embora, infelizmente, se usasse a mão de obra escrava, mas uma fazenda de café usava, em média, de 120 a 150 escravos. Ô, louco. Pois é até mais. Outras fazendas enormes, com mais de 300, 400 escravos. E escravo valia 80% da terra. O valor da fazenda era o escravo. Eu não escrevo muito sobre isso, porque eu acho que é um assunto que, né, ninguém gosta muito de ouvir, e eu também não. É Mas muita tristeza. É. Mas o aconteceu. valor da fazenda, então, era a quantidade de escravo que o sujeito tinha. Exatamente, exatamente. Se não Não era o tivesse escravo, café, era o quando escravo. acabou. Exato, era a terra, não era a terra. Era o café que tinha valor pela produção do escravo. Tanto que vai continuar tendo valor no oeste de São Paulo. O café continua a ter valor, muito valor, que era praticamente 70% da nossa exportação do café. Até 1930, por aí, pesava muito na balança comercial. Depois vai Bom, pesando menos, porque a gente depois, exporta outros produtos também. Mas depois da libertação dos escravos, aí já começou a decair também, porque não tinha mais a mão de obra. não, Começaram a chegar os italianos, não, japoneses. isso aí é consequência do café, mas do oeste de São Paulo. Isso não influencia muito o Vale. Embora a gente tenha tido 13 colônias italianas do Vale do Paraíba, quantos sobraram? Sobraram agora Tinguetá, que tem a colônia aqui, e Taubaté. Mas A colônia do Piauí pode, foi. exatamente, mas assim, riqueza foi embora, praticamente foi embora. E o que o leite faz? O leite mantém a cidade funcionando, no mínimo, embora empobrecida, funcionando, não é? Porque não tem aquela dinâmica econômica de arrecadação, não só de impostos, como o café tinha, como de arrecadação financeira. Então, vai ter lucro, deu lucro, o leite dá lucro, mas lucro sobre pequeno rendimento, pequeno faturamento, pesa pouco. Então, nós não temos uma atividade tão grande econômica do leite. Porque o leite dependia de quem? Mercado interno. E o que salvou a produção do leite? Por que vieram alguns mineiros para cá? Exatamente porque aqui você produzia o leite e conseguia vender para São Paulo, por os vagões frigorificados que a estrada de ferro do café deixou. Então, você aproveitou essa infraestrutura e transportou o leite para São Paulo e aí continuou mais ou menos na atividade. Agora, por que desenvolveu a queijaria lá em Minas? Porque a Minas não tinha como você pegar o leite, produzir o leite e levar para o Rio de Janeiro. Ele perecia. No máximo 48 horas o leite perece. Então você tem que aproveitar. É verdade. E agora, então, essa história, é verdade que essa história, porque Bananal também foi um grande produtor de café, que é o Vale Paulista e Carioca, né? Porque Bananal está enfiado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa É, história de foi a primeira ferrovia que foi construída pelos cafeicultores, pelos pelos proprietários, cafeicultores, para eles eram muito escoar o café. ouro. Exatamente. O escoar do café. Porque a Estrada de Ferro Central do Brasil vai ser inaugurada em 1877. Ela vai sair do Rio de Janeiro para vir até a Cachoeira. Aí para aí. Então, elas transportavam o quê? O café dessa área produtiva até o Rio para exportar. E depois a força do café do Vale para cá, a partir de lá de Cachoeira Paulista, que vai até Jacareí, eles tinham recursos e tinham pressão do governo estadual, que acabou financiando, junto com alguns cafeicultores, a continuação da estrada de ferro Dom Pedro II na época, central do Brasil. Aí a bitola é mais barata, depois, a partir de 1890, mais ou menos 92, começa a trocar a bitola para ficar um trem direto que sai do Rio e vinha para São Paulo.
Mas, então, esse transporte foi fundamental para manter as cidades do Vale de uma forma um pouco empobrecida em relação ao café, mas funcionando e transportando produtos que eles tinham na época, que era o leite. Então, você vê, todas essas estradas. Aí você fala, pô, por que Bananal hoje empobreceu, Areias empobreceu na grande cidade, É, em outras Cachoeira mesmo, que empobreceu, e a partir de Guaratinguetá também empobreceu. Está no livro lá, em 1920, Guará tinha em torno de 42 mil habitantes. Era grande pra caramba. Está lá no era. livro, cara. Quando você vai olhar, em 1950, tinha 38 mil. Por quê? Porque o pessoal foi embora. Como foi de Areias, saiu todo mundo de Areias. José do Barreiro, Silveiras, que era uma grande cidade produtora de grande riqueza. O que é Silveiras hoje? Eu acho que tem 2 mil habitantes, ou nem isso. Então, É empobreceu pouco. muito. É. Agora, aí acabou E o café. Guará também não andou para frente, né, Castrinho? Porque Não, nós ela tem estamos acesso. parados em 116 mil habitantes faz tempo. É 120 agora. Mas é Ah, pequeno. subiu 4 Mas mil. aí depois uma entrevista sua eu falo sobre o Guará, porque aí eu não quero misturar já. Mas a gente Tá certo, conversa sobre o Guará, certo, porque o certo. Guará, infelizmente, como você falou, estagnou. E por quê? Mas agora eu não vou falar. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Entre nós, a falta de Mas visão política dessa cidade aqui é tremenda. Pior de tudo, a gente não tem nem liderança mais daqui para frente. Mas a gente fala desse assunto de outra hora. não, eu vou falar da parte econômica, a política que você fala. É outra Mas hora. tá ligado, Guará já Deus. está no Você tempo tá ligado. analógico. É, É. Mas então, Deus, aí você fala, pô, por que Pinda está explodindo? Até Lorena também está começando a ter lá as suas vantagens, indo fábrica grande para Lorena. Agora não vem, vai para Pinda, vai para São José, explodiu, Taubaté, Jacareí também cresceu bem nos últimos anos. Mas esse é um assunto que vem da indústria. E por quê? será Porque que é ganância, professor? É não, não, ganância? não, não é ganância. Isso aí é parte econômica mesmo, porque a indústria não para e tem vindo investimento externo para o Brasil. Agora a Vale está fadado a crescer, só que numa região que dê condições para o investidor. Tem que ser área plana, tem que ser É, mão de obra, tem que ter faculdade. Lorena exatamente. hoje, nada, você conta quatro universidades. Não é? E A olha, USP. Lorena está crescendo, o Cruzeiro está crescendo, as duas já têm faculdade de medicina, já estão aí, e nós estamos aqui ainda. Então, perdemos todo o foco, né? Perdemos todo o Perdemos foco. o A, Lu, foco. Você falou. a Lucila Hermann eu não conhecia, eu cito ela no livro. Era uma mulher de grande visão sociológica e não teve uma outra igual a ela, eu não conheço. Mas, infelizmente, morreu nova. Mas ela cita algumas coisas interessantes. É exatamente essa continuidade da parte educacional que o Guaratinguetá teve, que ficou um pouco travada. Só veio uma faculdade em Guará de Engenharia, não vieram outras, e É, ficamos num raciocínio meio restrito, uma é isso aí. situação desconfortável, né? Para poder Exato. a gente alavancar conhecimento. E Mas se eu vocês tenho que. querem saber mais história, vai ter que comprar o livro. Ah, bom, senão podemos falar bastante sobre isso, mas tem Podemos falar bastante bastante. coisa lá. É Tem verdade. bastante coisa. Mas É. a gente, eu procuro citar o grosso lá, tem Uhum. algumas coisas a mais, depois irão outros assuntos, né, da área da indústria, que ainda está sendo abordada. E eu voltei para São Paulo, menina. E quando eu saí da Secretaria das Finanças, eu voltei para São Paulo. Fiquei lá mais 3 anos estudando, você acredita? Foi em 1910, 1910 a 1912. 2010. 2010, 2009, 2010. caramba, 2010, 1910. pois é. Aí fiquei lá estudando, escrevi um outro trabalho sobre indústria, acabei não publicando ainda, mas vou publicar.
Ah, se Então, Deus quiser. Se é, Deus quiser. mas é isso. Então a gente não, eu entendo que essa dinâmica que a sociedade tem que ter, a gente infelizmente perdeu um pouco, Entendeu? né? Isso aí você É sabe isso. que não é bom. É, Não é essa bom. falta de Não. interesse em saber, em conhecer, expandir. Por que que não vem indústria para Guará? Bom, não vou falar agora, mas Está no é um livro? assunto Está no interessante. livro? Não tá Ah, nesse não. mas Não, então você tem que não, não. contar. Não, mas é uma outra oportunidade quando Tá sair. bom. Nós vamos, Outra agora que história. já aprendemos a lidar com essa maquininha aqui, agora nós vamos fazer outra entrevista só para falar dessa mudança de rumo, dessa perda de foco de Guaratinguetá. Mas só falar disso, tá bom? Não, isso é a maior satisfação, porque eu tenho um trabalho completo sobre o Guará desde 1920 até 2020. Opa, Então, é, opa, quero saber disso, quero saber disso. pois é. Assim, É porque pouca gente interessou em ouvir nessa área, bom, mas está aqui escrito. Uma hora a gente mas eu me interesso. publica E eu e a sei que gente tem muita conversa sobre gente isso. interessada. É Isso bom ter mesmo. Mas é com pesquisadores você, e pensadores como você na nossa cidade, porque as pessoas não gostam de saber muitas coisas, né? Hoje em dia parece que vai é tudo que porque nem boiada. É, É porque quando a situação fica mais desconfortável economicamente, parece que a pessoa se restringe mais ainda, não é? E é não verdade. pode, tem que saber por quê, o que está acontecendo. Por que que Ou Pira você explodiu? enfrenta ou você enfia a cabeça embaixo da terra, que nem avestruz. Como é que vai É, ser? exatamente, não pode. Enfiar a É, cabeça do sol, avestruz, vem um carro, passa por cima, aí piora mais. Então, tem, tem que, tem que então, exatamente saber por que discutir isso. Mas é interessante, é o verdade. grupo Iguará Tem que tem uma interesse, ouvinte mas nossa aqui. não consegue desenvolver esse raciocínio. Mas você, meu, Lisa Vanzella, você, uma ouvinte nossa aqui, está dizendo assim: olha, importante resgate histórico. É importantíssimo mesmo, Lila, porque nós temos vários livros falando nisso, mas é bom, se perdeu também, né? Parece que não publicaram mais de 80 para cá, de 90 para cá, e agora nós temos um novo que chega até passando de 2000. é, Castrinho, porque a história econômica, ela vai começar a explicar as coisas do século, do começo, desde o começo de 1530, que começa a aparecer o açúcar, depois o ouro, depois o café. Esses ciclos econômicos não eram estudados de forma econômica, eram estudados de forma histórica. Mas quando você exato, estuda de forma econômica, dá um outro foco, outra exato, condição de explicar por que isso aí aconteceu e por que está acontecendo hoje. exato. É Por verdade. que está essa continuidade. Mas a Eu gente tem muito agradeço assunto. muito, meu lindo. Eu Não, mas agradeço não, muito você, te ô, cortando um Deus, pouco, mas para a é, gente continuar essa prosa um outro dia, tá bom? outro dia, mas Deus, eu quero dizer para você que você é muito especial como conhecedor de assuntos também, que você entrevista e sabe perguntar e sabe questionar, estimula o entrevistado a poder falar mais e, enfim, explicar melhor. Mas é Eu porque agradeço. você também é uma pessoa especial e preparada, Deus. Mas é uma Amém. satisfação estar com você, a gente conversar. Você sabe disso, desde que as primeiras entrevistas nossas, a gente falava de tudo. Isso aí É é muito bom. verdade. Eu adoro prosear, você sabe disso, né? E você também adora. Claro, Obrigada, claro. Castilho. E sábado, se Imagina. Deus quiser, estaremos lá. Se Deus quiser, a gente se vê lá, Deus. Muito A obrigado gente pela se vê lá. atenção e deferência. Obrigado, viu? Grande Obrigada a abraço. você. Um grande abraço. Obrigado por tudo. Outro.